Primeira Epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos da família de Deus, apóstolo Paulo fala da igreja de Deus. Apóstolo Pedro, o reino de Deus. Pero ayuda cuando leemos a Juan, lembrar que se trata da família de Deus. Y una palabra que hemos mencionado 4 veces en este capítulo es la palabra comunión. 2 veces en verso 3. Menciona también en versículos 6 y 7. Comunión es normal en la familia. Pero comienza este capítulo desde el principio. Interesante. Hay 3 libros de la Biblia que tienen el primer versículo, o principio. Génesis 1, Juan 1 y 1 Juan 1. Pero son diferentes principios, ¿no? Génesis 1 es principio de la creación. Juan 1 es o principio, no sé cómo explicar. Sí. Cuando cualquier principio que quiere falar, ya estaba o verbo. Ya. Pero el principio aquí, hermanos, es el principio de manifestación de vida eterna en este mundo, en la persona de nuestro Señor Jesús. Por primera vez podía ver vida eterna. Podemos preguntarnos, ¿qué es vida eterna? Evangelio Juan 17, verso 3. Y la vida eterna es esta,
que te conocen, a ti solo, por único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. La vida eterna, entonces, es conocer a Dios. A revelación completa de quién es Dios. Qué maravilla, hermano. Podemos conocer a Dios. Precioso tesoro, hermanos. O conocimiento de Dios. Otro versículo en 2 Corintios 4, verso 6. Porque Dios, que dice que das trevas resplandeciese a luz, el quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación do conocimiento da gloria de Dios na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro são nossos corpos. E no corpo há tesouro. Que é o tesouro? Conozco o verdadeiro Deus na persona de Jesus Cristo. Que tesouro muito grande, irmãos. Nós temos aqui o princípio, o início da cristandade. In the person of Christ, Na pessoa de Cristo, who came from the glory, que veio da glória, he took manhood into union with himself, e ele pegou a raça humana e colocou em comunhão com si mesmo, consigo mesmo, but never emptied himself of deity. mas nunca se esvaziou da sua divindade. He was God manifest in flesh. Ele era Deus manifestado em carne. It never says that a son was born, Nunca foi dito que um filho nasceu, because he was the eternal son. porque ele era o filho eterno. But he became a man Mas ele se fez homem to reveal the heart of God para revelar o coração de Deus and to give us a life, e para nos dar vida, the very life that he himself had, a mesma vida que ele mesmo, a vida que ele mesmo possuía, to be able to enjoy the things that God enjoys. para estar apto a gozar das coisas que Deus goza. When you get to glory, when you get to heaven, Quando nós chegarmos na glória, nos céus, you're not going to have a different life than you have now. você não vai ter uma vida diferente do que você tem agora. You have eternal life, Você tem vida eterna, the life of Christ, a vida de Cristo, able to enter into the thoughts of God, e estará apto a penetrar nos pensamentos de Deus, the purpose of God, os propósitos de Deus, and to enjoy these things e se regozijar nessas coisas, even now in this world. até mesmo agora, neste mundo. So we have a life that is intelligent E assim temos uma vida que é inteligente by the Holy Spirit of God pelo Espírito Santo de Deus, to enjoy God in His person. para poder gozar de Deus em sua presença. But this Christianity is in a person, Mas esse cristianismo está na pessoa, as we have in verse 1. como temos aqui no versículo 1. They actually handled the Lord. They heard him. They handled him. They heard him speak. Eles de fato tocaram no Senhor, They saw him with their eyes, viram-no com seus olhos and they had communion with him.
Eles tiveram comunhão com ele. And now through his death and resurrection, Agora, por meio da sua morte e ressurreição, he has given to us the same life that he had. ele nos dá a mesma vida que ele tinha. And we have intelligence now. E agora temos inteligência espiritual. And we have consciousness E temos a consciência of being children of God. de sermos filhos de Deus. So in John's epistles, it is nature and relationship, right? Assim, nas cartas de João, é a natureza em contato com as coisas de Deus, em comunhão com Deus. So we have a divine nature now, E essa é uma vida divina, natureza divina que temos agora. and we have a divine life. E temos uma vida divina. So we have in verse 2, the life was manifested. Assim nós temos o versículo 2, porque a vida foi manifestada. That was, you have that in the Gospel of John. Temos isso no Evangelho de João. The life manifested. A vida manifestada. The very character of God displayed O próprio caráter de Deus revelado in all its fullness. em toda a sua potência, completamente manifestado. It was no longer only with the Father, Agora não está mais somente com o Pai, but manifested unto us. mas manifestado a nós. You read the Gospels, Lemos os Evangelhos, this is God manifest. isso é Deus manifestado. We need to read the Gospels often. Precisamos ler os Evangelhos com frequência. But now, through his death, we have the same life. Mas agora, por meio da sua morte, nós temos essa mesma vida, That's the subject of this epistle. e esse é o assunto dessa epístola. We have that life now Nós temos essa vida agora, that the Lord manifested que in his pathway. o Senhor manifestou em seu caminho aqui na terra. How wonderful that we have the capacity. Que maravilhoso é que agora temos a capacidade To enjoy the very thoughts of God. de gozarmos dos próprios pensamentos de Deus. But when we get to glory, Mas quando chegarmos na glória, there's two things we won't have. duas coisas nós não teremos. One, Uma, the old nature. a velha natureza. Thank God for that. Graças a Deus por isso. And number two, E número 2, these bodies of humiliation. esses corpos de humilhação. Those two things will be gone. Essas duas coisas estarão extintas. But we'll have the same life as we have now. Mas teremos a mesma vida que nós temos agora. But not hindrances Mas não os impedimentos, as coisas que atrapalham. to enjoying it Que é para gozar dessas coisas. as God would have us to enjoy. Como Deus queria que gozássemos. Aqui o apóstolo fala nós, não é o que eu toquei, o que eu vi, mas o que nós. Ele está falando das testemunhas de Cristo aqui na terra, que são os apóstolos, cuja função era anunciar após a morte do Senhor, anunciar e dar testemunho de que ele esteve aqui. É interessante, nós notamos que fala de o que ouvimos, o que vimos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Praticamente, quase todos os sentidos que nós usamos para reconhecer as coisas, ter relação com o mundo, né? Por exemplo, 75% do que nós relacionamos no dia a dia é através da visão, o que nós vemos. As outras informações que recebemos é através do ouvido, né, da audição e do tato. E eles aqui fizeram todas essas coisas. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram no Senhor. Eles viveram com Ele. E agora eles dão testemunho de que Ele esteve aqui na terra, manifestando tudo isso, mas que não está mais aqui. Porém, a comunhão existe. Como existe a comunhão agora entre os homens e Deus? Por meio dessa nova natureza, por meio de uma vida que agora em nós há. E não é uma vida que nós
buscamos ou procuramos por ela. É uma vida comunicada a nós por revelação, por meio de Jesus Cristo, que é o versículo que nós lemos em 2 Coríntios 4. O Deus que no princípio, no versículo 1 de Gênesis 1, o Deus que criou as coisas, no princípio era Deus, nós vamos ler lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, porque nunca foi criado, Deus é. Aqui no nosso versículo de 1 João, fala o que era desde o princípio. Não era o que estava lá no comecinho, mas o que era, porque essa distinção nós temos no português, né, entre ser e estar. O ser é existir por si só, e o estar é uma condição. Não é que o Senhor estava numa condição e passou para outra condição. Ele era, no princípio era Deus, criou Deus. Não foi alguma coisa que primeiro precisou ser criado para depois ele criar as coisas. Ele já existia, ele é eterno. Deus é eterno. Nós, por outro lado, temos agora a vida eterna, mas não é a nossa vida. Porque nós tivemos um início de vida. Houve um momento em que eu fui concebido como um ser humano. Cristo existia antes, porque ele era o próprio Deus. Ele não passou a ser Cristo no dia que ele foi concebido em Maria. Ali manifestado como homem, sim, mas ele já era antes disso. Nós não éramos. Nós viemos a existir. E agora participamos da eternidade de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que em 2 Coríntios fala que ele resplandeceu em nossos corações. Aquele que disse que das trevas houvesse luz, Gênesis 1, foi quem resplandeceu em nossos corações. Como? Por meio de Jesus Cristo. Na face de Cristo nós temos a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Só conhecemos a glória de Deus, ou conhecemos a Deus, porque Cristo nos revelou. Ele é a manifestação de Deus para todos os homens. Então, Cristo não é uma crença ou uma fé em alguma coisa que um dia talvez possa ser consumada ou que possa ser por nós tocado. Não. Isso já aconteceu. Ele já veio aqui na Terra, e eles estão dando esse testemunho aqui. Ele já veio aqui na Terra, eles viram, eles ouviram, eles tocaram. E com respeito à palavra da vida, e agora o que eles viram, ouviram, eles anunciam para que tenhamos comunhão, para saber que nós podemos ter comunhão agora com Deus, porque Jesus já fez tudo isso por nós. Que ele já morreu, ressuscitou e subiu aos céus, tendo chegado aos céus e estando na glória agora, sentado à direita de Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre a terra no dia de Pentecostes, por meio do qual agora cada um de nós pode ter perfeita compreensão, completa iluminação dos nossos sentidos para a existência desse Deus que agora é nosso Pai. Não é o nosso juiz, não é mais aquele que é o nosso Criador, ele é tudo isso, mas agora, para nós que cremos, ele é nosso Pai. Completamente diferente a relação do que todas as outras manifestações de Deus aqui na Terra, nas outras dispensações. Um ponto interessante de se notar aqui é a palavra comunhão. No versículo 3, né? O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, o interessante aqui é que
A comunhão nunca é mencionada no singular, ela é sempre mencionada no plural. Então nós temos comunhão com os apóstolos, nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, e se nós individualmente tivermos comunhão com Ele, nós temos comunhão uns com os outros. Interessante essa questão de a comunhão nunca é individual. Então nunca é o que eu sou, é aquilo que nós somos. Porque nós somos batizados, né? Nós somos incluídos como assembleia no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é uma unidade. Então não existe o individual, ou pelo menos eu não devo pensar como um indivíduo, embora eu seja, né? Mas saber que nós somos um corpo. Sabemos que a nossa comunhão, então é a minha e a comunhão dos meus irmãos são, ou é, com o Pai e com o Filho. E a comunhão que nós temos comunhão uns com os outros. E a comunhão fala daquilo que é comum, né? Então, a nossa fé comum, nós temos essa fé com todos. Obviamente existem, né, o exercício, irmãos, de andarmos em comunhão, né? Porque andar em comunhão não é fácil. Nós somos muito mais fácil nós vivermos sozinhos do que nós vivermos em comunhão. Por quê? Porque comunhão a gente precisa abrir mão, muitas vezes, né, daquilo que nós queremos ser, para que nós possamos ser aquilo que nós devemos ser em conjunto, em grupo, não é? O Senhor um dia deixou, né, a sua posição e ele veio até aqui à terra para que ele tivesse a sua igreja junto com ele, para que ele tivesse comunhão também com essas criaturas caídas, né, que somos nós, né, os homens, para que ele tivesse também comunhão conosco. Então, eu acho interessante essa questão que a comunhão sempre é plural. Então, nós devemos ter comunhão, né, com os apóstolos, com o Pai, com o Filho e com nossos irmãos também. Esse versículo 7, isso aí não é, o versículo 7 ele não é condicional. O João está falando, visto que andamos na luz, nós temos comunhão. Então isso é uma posição colocada, né? Seria mais ou menos dizer assim, nós temos que ser o corpo de Cristo. Está errado, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos andar tal como somos. E aqui o que o João está dizendo é que nós temos a luz, nós andamos na luz. Já que nós estamos colocados nessa posição, nós devemos andar tal como nós temos. Não é, porque essa comunhão foi conquistada, né, essa posição foi conquistada por Cristo, né, e algo que Ele deu e é estabelecido isso. E nós andamos, é isso que ele está falando, nós andamos na luz. Então, visto que nós andamos na luz, daí nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. E isso é algo já estabelecido, só para entendermos que a vida cristã não é conquista, né? É algo que já existe, é algo que nós já temos por Cristo, todas as coisas. Eu estava pensando um pouco nessa vida eterna manifestada, né? Nós vamos entender que isso veio pelo Senhor. Nós temos uma posição no tempo presente que nós vivemos privilegiada, porque essa vida ela não havia sido manifestada, porque foi por Cristo. Essa vida eterna que nós temos hoje, ela veio por Cristo. E uma das coisas que nós temos aqui
que não era, que ele não está dizendo aqui, mas é o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo não é a vida eterna, ele não é nova vida, né? Deixar bem claro também que o Espírito Santo não é a nova vida. A nova vida realmente é a vida que Deus nos deu. Agora, o Espírito Santo faz parte desse contexto da salvação que nós recebemos por Cristo Jesus. E isso também nunca houve antes. O Espírito Santo nunca habitou como ele habita em nós antes de Pentecostes, exceto na pessoa do Senhor Jesus. O primeiro homem a receber o Espírito Santo nele foi o Senhor Jesus, no dia do seu batismo, no batismo de João Batista. E daí em Atos 2, daí veio o Espírito Santo, que é chamado o batismo do Espírito Santo lá. Então ele veio e batizou. Então ali, a partir daquele momento, todos os cristãos, né, que nós fomos incluídos ali, nós temos o Espírito Santo. Nós, quando cremos, Efésios capítulo 1, versículo 13, que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo. Não fomos batizados, e sim selados, porque o Espírito Santo já veio, ele já está no mundo, né, desde Pentecostes. Mas isso nunca houve antes disso. Ninguém, né, no Velho Testamento teve o Espírito Santo como nós temos, porque isso faz parte dessa obra. Vamos ler um versículo em Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, a partir do 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que é o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito Santo não foi dado, ou não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. E em Atos 2 também nós vemos nesse mesmo pensamento, Pedro falando disso, que aquilo que eles estavam vendo era o Espírito Santo, que foi dado porque Cristo havia sido glorificado, exaltado à destra de Deus. E nós recebemos isso que vós vedes e ouvides, diz ele. Então, o Espírito Santo em nós é fruto, é consequência da obra de Cristo por nós. E isso, como ele não havia sido ainda glorificado ou feito a obra, então antes disso não havia o Espírito Santo no homem. E sim, ele agia sobre, né? Ele esteve com Moisés, com Elias, enfim, no Velho Testamento, agindo com eles, sobre eles, mas neles, isso é um privilégio do tempo que vivemos, por consequência da obra de Cristo por nós. Então, assim como salvação, vida eterna, Espírito Santo, tudo é consequência ou méritos, né, de Cristo por nós. Então, isso não fazemos força. Não é como o pentecostalismo falar, você tem que receber o Espírito Santo, você deve fazer assim, você tem que jejuar, você tem... Não, nós ouvimos, um dia que nós ouvimos a palavra da verdade, cremos, né, por a nova vida operando em nós, nós cremos, nós temos o Espírito Santo, porque é fruto dele, não é esforço, não é nada nosso. E isso é um privilégio isso que nós estamos vendo nessa carta, nesse capítulo da carta de João. Em Colossenses capítulo 3, nos fala um pouco dessa vida que temos agora em Cristo. Capítulo 3, versículo 3.
porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A partir do momento em que eu ouvi o Evangelho, e só se ouve o Evangelho quando se tem vida nova, ou tem novo nascimento, porque o morto não ouve, né? Nós somos, pela palavra de Deus e pelo Espírito, nos é comunicado vida para ouvirmos o Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho e cremos, somos selados. E aí então nós temos o Espírito Santo para sempre em nós, individualmente em cada um. Porém, a vida eterna não é manifestada ainda. Basta ver o nosso dia a dia. Por que nós ficamos, às vezes, tristes? Por que nós passamos provações? Por que nós temos maus pensamentos? Pô, não temos a vida eterna já? Cadê essa vida eterna? Ela está escondida com Cristo em Deus. Está lá em Cristo. O que nos mantém aqui na terra, nessa vida, é o Espírito Santo em comunhão. Nós temos comunhão com Deus. Enquanto estivermos em comunhão com Deus, estamos vivendo dessa vida. A única coisa que nos impede hoje de compreendermos plenamente, que o irmão mencionou das coisas que nos seguram um pouco, a principal coisa que nos impede ou que nos atrapalha na comunhão com Deus, somos nós mesmos, o nosso próprio velho homem. A velha natureza nos impede. Por isso fala de vaso de barro, temos essas coisas em vasos de barro, porque esse velho tabernáculo aqui, ele é corrompível, ele vai se corromper. Todo mundo que morre não fica eterno ali, se decompõe. Ele é corruptível. Mas um dia nós vamos ser revestidos do incorruptível, ou seja, receberemos um novo corpo que não pode mais passar por morte. Um corpo incorruptível, capaz de receber plenamente, ou levar como um vaso, plenamente toda a glória de Deus, porque se hoje isso acontecesse conosco, no estado em que estamos, nós seríamos consumidos pela glória. Porque a velha natureza está presente aí. Mas não. Hoje, a velha natureza tem que ser colocada no seu lugar, que é o que está tratando aqui em Colossenses. Buscar e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, porque morrestes, já estáis mortos. Então, nós temos que nos considerar dia a dia, nos considerar mortos para essas coisas e vivos para Deus. Totalmente vivos para Deus. Porque a nossa vida está em Cristo. Por isso que nossos olhares devem estar sempre mirados para o alto, não para as coisas aqui da terra, mas para cima, onde Ele está. Ele está lá, e um dia Ele vai se manifestar, e quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Aí o mundo vai ver. Hoje o mundo, a gente passa aí pela rua, se vocês estiverem viajando agora, vão pegar o ônibus, entrar na rodoviária lá, aquele monte de gente lá, alguém pode apontar, aquele ali é cristão, aquele tem vida eterna, aquele não tem, aquele tem... Não, não dá. Ninguém pode falar de um do outro, quem tem vida eterna, quem não tem. Somente, individualmente, cada um tem a sua comunhão. O que o apóstolo João está falando aqui, eu creio também, para que tenhais comunhão conosco, é com os apóstolos. Voltando lá então em 1 João, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Porque eles foram testemunhas oculares, físicas da presença do Senhor. Nós não. Ninguém aqui viu fisicamente o Senhor Jesus andando e fazendo milagres. Eles viram. E eles anunciam isso agora para que nós tenhamos a comunhão com eles nessas coisas também. Sabendo, olha, nós cremos porque foi dado testemunho por homens como nós de que Ele esteve aqui na terra e fez todas essas coisas. E nós participamos agora, em comunhão com eles, dessa experiência de ter visto o Senhor Jesus aqui na terra. Nós, hoje, cremos
Mas é por fé, porque nós não vimos o Senhor. E aqueles que o conheceram em carne já também não o conhecem mais. Não é assim que eles hoje eu digo, na época deles vivos, eles já não conheciam mais o Senhor com aquele homem que fazia milagres. Não, agora eles conheciam ele como um homem ressuscitado nos céus. Hoje nós temos um homem na glória perfeito. A única imperfeição que ele tem são as marcas dos nossos pecados nele, dos cravos nas suas mãos e pés e seu lado ferido. Mas é um homem nos céus, que foi primeiro. Fala que penetrou os céus, nós lemos ontem em Hebreus, eu creio, penetrou os céus. Ele estava nos céus, ele saiu dessa posição e veio aqui na terra, se manifestou aqui, e penetrou os céus, ele abriu um caminho, como se fizesse falar, vou abrir um túnel aqui para chegar para os céus. Vocês têm essa escada agora para atingir os céus. Cristo está lá. E nós temos agora acesso à presença de Deus por meio desse caminho que ele abriu. Mas nós não vamos ficar sempre assim, só nesse acesso. Nós vamos ser um dia transformados e estar junto com ele. O que vai ser então os céus, não só com o homem perfeito, Senhor Jesus lá, mas com a sua esposa nos céus. E vai ser manifestado para o mundo isso no milênio, onde ele estará reinando e nós, não como súditos nesse reino, mas como a esposa. Important to see that in this epistle, É importante ver que nessa epístola, that the apostle is speaking of characteristic truth. que o apóstolo está falando de verdades características. That's very important to understand the meaning of this epistle. É muito importante entender o sentido dessa epístola. It's what characterizes the believer down here. É o que caracteriza o crente aqui na terra. There are certain manifestations, Há certas manifestações, love, amor, obedience, obediência, holiness. santidade. These are all characteristic of the new man. Essas são todas características do novo homem. This is to be seen in our lives down here. Isso é para ser visto em nossas vidas aqui na terra. If you look at chapter 3 of our epistle, 1 João 3, verse 8, versículo 8. he that committeth sin is of the devil. Quem comete o pecado é do diabo. Well, a believer can fall into sin. Bem, o crente pode cair em pecado. That's quite possible. Isso é muito possível. And there needs to be there needs to be restoration, repentance. E há necessidade de arrependimento e restauração. But you don't belong to Satan. Mas você não pertence a Satanás. But this is what the apostle says. Mas aqui é o que o apóstolo está dizendo. If I am committing sin, Se eu cometo pecado, I'm acting as if I was under the power of Satan. eu estou agindo como se estivesse debaixo do poder de Satanás. This is what characterizes the unsaved. Isso é o que caracteriza o descrente. They're under the control of Satan, Ele está sob o controle de Satanás and they act in that manner. e age desse modo. So I don't think we should bring the two natures into this epistle. Maybe Bob can elaborate on that. I don't think it's the two natures. Is that right, Bob? Eu não acredito que sejam as duas naturezas nessa epístola. Eu peço ao Bob se ele pode esclarecer mais isso, mas eu não creio que sejam as duas naturezas aqui que estão sendo tratadas. It's what is characteristic of the believer. Aquilo que é característica do crente, What is characteristic of that new life that we possess. o que é característica daquela nova vida que ele possui. And if we are not manifesting those traits, E se nós não estivermos manifestando essas características, we are not really walking as Christians. não estamos andando como cristãos. So you have the apostle speaking in an absolute way here. Nós temos aqui o apóstolo falando num aspecto absoluto. No gray areas. Não há áreas cinzentas aqui. It is in absolute terms.
E está falando em termos absolutos. If you have the divine life, Se você tem a vida divina, well, then manifest it. então manifeste-a. If you don't manifest it, Se você não a manifesta, then you are acting like an unbeliever. aí então você está andando como um descrente. So it's something that exercises our conscience. E isso é alguma coisa que exercita nossas consciências. Capítulo 3, también versículo 6, dice, cualquiera que permanece nele no peca. Es lo que es característica de un creyente. Si peco, no estoy actuando como creyente. Estoy actuando igual que los inconversos. Y eso es importante, hermanos, que fala lo que es característica. Voltando a nuestro capítulo 1, versículo 1 otra vez, hermano. Una cosa que es característica del creyente es que tiene Cristo como su vida. Y es interesante que en versículo 1 tenemos 4 frases pequeñas. Primero, ok, oímos. Y como el hermano tiene falado, ahí comienza la cosa, porque a fe viene por oír. Cuando oímos la palabra, por ese medio Dios da fe para creer en el Señor Jesús. Y en esa forma tenemos vida eterna. Pero es interesante, las frases que siguen, hermanos, son más y más perto a Cristo. Nota lo que vimos con nuestros oídos. Yo puedo oír una cosa longe, pero para ver con mis oídos, tiene que ser más perto. Y luego, la tercera frase, lo que tenemos contemplado, también con los oídos, ¿no? Pero tengo que ver con más detalle, ¿no? ¿Se dice detalle? Oh, hermanos, nuestro gozo es no solo ver a Cristo, pero contemplarle en toda su perfección, en los evangelios. Cuando estaba aquí, hermano, ¡qué perfección! Esa es mi vida. Esa es la vida eterna. Mi vida ahora. Lo que yo tengo. Y cuando veo a Cristo, cuando estaba aquí en este mundo, porque Él es esa vida eterna. No es que tenía esa vida eterna, Él es esa vida eterna. Nota en capítulo 5, hermano, versículo 20. Y sabemos que ya o Filho de Dios es vindo y nos dio entendimiento para conocer lo que es verdadero y no que verdadero estamos, esto es, en su Filho Jesucristo. Este es o verdadero Dios y a vida eterna. Cristo es o verdadero Dios y a vida eterna. Qué precioso, hermanos. Así que cuando contemplamos a Cristo en los evangelios, en su vida aquí en este mundo, Él es esta vida eterna. Y más que meditamos en Él, hermanos, sí, verdad que Cristo ahora penetró los cielos. Y precioso es contemplarle ahí. Pero a obra del Espíritu Santo que nuestros hermanos nos falan,
no es de ocuparnos de nosotros mismos, sino de Él. Qué precioso, hermanos. Pero el cuarto frase en versículo 1 es: y as nossos mãos tocaron da palavra de vida. Tan perto chegou o Senhor Jesus a os apóstoles que podiam falar, nossos mãos tocaram. Sabemos que não estamos falando fábulas. Essas são verdades. E de isso basa a fé em nós, irmãos. Lo que está escrito de los apóstoles tocante a pessoa de nuestro Senhor Jesus Cristo. Que tesoro, hermanos. Que tesoro. Conocerle a Ele. Veo a veces hermanos que están ocupados de sus propios sentimientos, a veces tristes, a veces deprimidos, y no saben por qué estoy así. Hermanos, no está la vida mía o que ustedes ven aquí. La vida mía está en la presencia de Dios, ahí en la gloria. Completo perfección. Si voy a ver a mí aquí, veo muchos problemas, fallos, pero cuando veo a Cristo, veo completa perfección. Eso es, hermanos, nuestro privilegio de ocuparnos. Quiero hablar también, hermanos, los hermanos te han falado de que en versículo 3, fala comunión, primero con los apóstoles. Y la comunión de los apóstoles es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es primero. Llegamos al versículo 7. Fala de comunión unos con otros. Ese es después. Qué importante cultivar a comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿estamos haciendo eso? Es boa estar congregado aquí. Sentir la comunión entre hermanos, qué precioso es. Pero no es primero eso, hermanos. No es primero eso. Primero es comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Cuando estamos en nuestra vida normal, escuchamos su palabra, hermanos. Ese es donde comienza lo que oímos. ¿Escuchamos? Tenemos tiempo cada día para abrir su preciosa palabra y leer. Tomamos tiempo para orar, hermanos. Conversar con Él. Eso es importante, hermano. Esa es comunión. Si yo estoy con mi hermano Linneo y cada vez él está hablando conmigo, pero no pongo atención ni digo nada. ¿Esa es comunión? No es. Comunión es de las dos partes, hermanos. Leer la palabra y orar. Esos son puntos importantes en nuestra vida práctica, hermanos, de cultivar a comunión con el Señor Jesús, con Dios el Padre. Qué precioso. Primer, hermano, llamamiento es eso. Lembra cuando el hijo pródigo voltó a casa de su padre. Iba a decir, hazme como uno de sus servos, ¿no?
¿Dios quiere más servos? No, hermanos. Tiene millones de anjos para hacer su voluntad. Lo que quiere es filhos que pueden sentar en su mesa a tener comunión con Él. Ese es primero. Although service is not the subject of the epistle, O serviço flui da comunhão, embora o serviço aqui não seja o assunto da epístola. but if we are in communion with the Lord, Mas se nós tivermos comunhão com o Senhor, there'll be fruit in our lives, haverá frutos em nossas vidas. whether it be in service to the saints of God Quer seja no serviço aos santos do Senhor, or the gospel. ou no Evangelho. But it flows from communion. Mas ele flui de uma comunhão. So I would not put one above the other. Eu não poria classificaria uma maior do que a outra. But there's an order in Scripture. Mas existe uma ordem nas Escrituras. First of all, holy priests, Primeiro são os santos sacerdotes, and then royal priests. depois sacerdócios reais. But the apostle does bring in here in our chapter Mas o apóstolo traz aqui no nosso capítulo the fact that there are hindrances, o fato de que há impedimentos, that there is the possibility of communion being interrupted. que existe a possibilidade dessa comunhão ser interrompida. In the glory, that will not be possible. Na glória isso não vai ser possível. But we know very well that it is down here. Mas muito bem nós sabemos que isso é possível aqui. And so the advocacy of Christ comes in. Aí então a advocacia de Cristo entra, That's in chapter 2. o que está no capítulo 2. That's to restore us to communion. Isso é para nos restaurar à comunhão. Not to the relationship of children, no. Não com relação à nossa filiação, But to the enjoyment of the relationship. mas quanto ao gozo dessa filiação que temos, dessa relação que temos. So if sin has come in, if something has broken communion, Assim, se o pecado entra, isso quebra ou interrompe a comunhão. I'm certainly not happy. E certamente não se fica feliz. A Christian should be the happiest man in the world, O cristão deveria ser a pessoa mais feliz no mundo, but he can be the most miserable. mas ele pode se tornar o mais miserável. Because if I am not walking with the Lord in communion, Porque se eu não estiver andando em comunhão com o Senhor, I can't enjoy Him, obviously, obviamente eu não posso gozar dele, but I can't enjoy the world either. mas também não consigo nem ter gozo no mundo. So I'm miserable Assim, então, eu me torno uma pessoa miserável, until there's confession of that sin, até que haja a confissão desse pecado. or whatever it is that has separated me from communion. Ou qualquer coisa que seja que esteja me interrompendo ou me impedindo dessa comunhão. And that comes in the latter part of our chapter here. E aí isso aí vem no finalzinho do nosso capítulo aqui. Restorative forgiveness, Perdão restaurador. not eternal forgiveness, Não perdão eterno. not judicial forgiveness, Não o perdão judicial. because we are looked upon as walking in the light. Porque nós somos vistos como andando na luz. What if I turn my back on the light? E se eu virar minhas costas para a luz? Well, it'll shine upon my back, Ela vai brilhar nas minhas costas. but communion will be interrupted. Mas a comunhão será interrompida. So the apostle deals with that subject. Assim o apóstolo trata desse assunto. He says in verse 8, Diz ele no versículo 8. if I said that I had no sin, Se, no evil nature, se dissermos que não temos pecado, ou não temos a natureza pecaminosa, I might deceive myself. eu estou enganando a mim mesmo. I wouldn't deceive my brethren who knew me. Eu não ia enganar meus irmãos ou minha parceira. And we need to, we don't get rid of that old sinful nature. Nós não nos desvencilhamos da velha natureza.
I was brought up in a congregation Eu cresci numa congregação in Canada no Canadá who had the doctrine que tinha uma doutrina of sinless perfection, de perfeição sem pecado, that it was possible for the old nature to be eradicated. que era possível que a velha natureza fosse erradicada. I never found that worked in my case. Eu nunca achei isso funcionando para mim, no meu caso. I knew that I had the old nature, and so did the others in that congregation. Eu sabia que eu ainda tinha a velha natureza, bem como todos os outros naquela congregação. But we don't lose the old nature, Assim, nós não perdemos a velha natureza, but we have a new power, mas nós temos um novo poder. as our brother has mentioned here, our brother Lamau. Como o irmão Lemão aqui mencionou, We have a new power. temos um novo poder. I know this is a very threadbare illustration, but I can't think of a better one. Eu acho que é um bom exemplo para mostrar, e eu não consigo... É um pouquinho pobre exemplo, mas eu não consigo achar um melhor que esse. This book here Esse livro aqui has the power of gravity acting upon it. tem o poder da gravidade agindo sobre ele, Every boy and girl knows that it's going to fall. e todas as crianças aqui sabem que se eu largar ele vai cair. But if I put a balloon on there of helium gas, Mas se eu puser um balão de hélio, de gás hélio, what will happen to the book? o que vai acontecer com o livro? It will rise. Ele vai subir? Now, has the law of gravity changed? Mudou a lei da gravidade? Not at all. De modo nenhum. It's still just as strong as it was before. Está tão forte como estava antes. But I've introduced a new power operating on that book Mas eu introduzi um novo poder operando nesse livro, that was not there before. que não estava lá antes. A stronger power than that of gravity. Um poder maior do que aquele da gravidade. And so it rises E assim esse livro sobe. because there's a new power acting on it. Porque existe um poder novo agindo nele. So the old nature is still the same as it was before, Assim, a velha natureza continua a mesma que ela era antes. with the same tendencies, Com as mesmas tendências, the same desires, os mesmos desejos, hasn't changed, sem mudança. but now we have the Spirit of God Porém agora temos o Espírito de Deus, that abides within us, que habita em nós. so that we don't have to do those things that we want to do. Assim nós não precisamos fazer as coisas que nós queremos fazer. If we allow the Spirit of God to act Se permitirmos que o Espírito de Deus haja on the new nature, na nova natureza, then we have a power assim teremos então o poder to overcome para vencer those evil desires aqueles desejos malignos which we find in our hearts, in our souls. que nós encontramos em nossas almas e nossos corações. So it's not inevitable that we have to sin. E aí não é inevitável que nós temos que pecar. Some people say that's my weakness. Alguns dizem, isso é minha fraqueza. From my youth, I can't overcome it. É por causa da minha juventude, eu não posso vencê-la. But we shouldn't say that, Nós não deveríamos nunca dizer isso. because the Spirit of God is now abiding in us. Porque agora o Espírito de Deus está habitando em nós. And if we obey Him E se nós o obedecermos and allow Him to act in our lives, e permitir que Ele age em nossas vidas, then we enjoy that communion. aí gozaremos dessa comunhão. And we have the power E teremos o poder to overcome para those vencer evil desires, os desejos malignos which will break the communion with God. que irão acabar quebrando a comunhão com Deus. Em versículo 5 fala do mensagem que ouvimos. É muito breve. Deus é luz. E nele não há nenhumas trevas. Que é luz? Hay un versículo en Efesios 5 que fala
o que es a luz. Efesios 5, versículo 13. Mas todas estas cosas se manifiestan, siendo condenados por la luz, porque a luz todo manifiesta. Dios es luz, y si hablamos de comunión con Dios, hermanos, tenemos que entender bien. Dios es luz. ¿Se puede esconder la luz? No se puede. Todo está abierto delante de su presencia. A veces veo que no entendemos bien esto y tenemos cosas ocultas en la vida nuestra. ¿Con quién estamos teniendo comunión? Con Dios. Y no se puede ocultar nada. Hermanos, muy importante eso. Otro punto, que no se puede misturar las trevas con la luz. Son dos cosas completamente diferentes. Noten Génesis otra vez, hermano. Versículo 4. Génesis 1, 4. Bueno, desde 3. Y dice Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que era boa luz, y fez Dios separación entre la luz y las trevas. No se puede misturar. Son dos cosas completamente diferentes. Luz, trevas. Si hay luz en este lugar, ¿dónde están las trevas? ¿Dónde están? Se fue. Las dos cosas. Hermanos, nuestro lugar como creyentes es en la luz. Y por eso se observa al creyente más antes que un inconverso. ¿Por qué? Porque está en la luz. Y se ve en la luz las cosas. Importantes, hermanos, puntos. Andamos en la luz. Como el hermano dice, posición de un creyente no es en las trevas, la luz. Y todo se ve, todo. No se puede esconder nada. Así que dice en versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en trevas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Estamos andando en la luz? ¿O hay una cosa en la vida que no queremos que ninguém sepa? ¿Ah? Ninguém saiba. Sí. Si estamos en la luz, todo está abierto. Importantes puntos. Tocante a comunión.